Vamos trabalhar com os conceitos e a elaboração do cálculo da folha de pagamento, que é uma obrigação legal das empresas que contratam por meio da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Os proventos e descontos que nelas são incidentes. Houve uma flexibilização da legislação, que sofreu alterações por conta da pandemia do coronavírus. Medidas como redução da jornada de trabalho, de salários, suspensão do contrato e de benefícios como vale-transporte e adoção do regime home office. Nessa atividade, vamos fazer o cálculo da folha de pagamento, de acordo com a CLT, sem levar em consideração essa flexibilização, de acordo com o período anterior à pandemia. Curiosidades. Origem da palavra salário. A palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento de sal ou pelo sal. Era utilizada para indicar a porção de sal que era paga aos soldados romanos ainda quando o império existia. O sal, hoje um produto tão comum, barato e de uso frequente, já foi muito caro, escasso e de uso restrito. Quando a moeda ainda não havia sido criada, o pagamento do trabalho realizado pelo homem era feito com mercadorias, tais como carneiro, porco, peles de animais e o sal. O salário é o valor acordado entre empregador e empregado no contrato de trabalho. Ele deve respeitar os limites exigidos pela CLT e nunca ser menor do que o salário mínimo vigente. Já a remuneração integra o salário e qualquer outra verba que ele tenha a receber. Isso quer dizer horas extras, adicionais, gratificações, etc. Salário bruto, valor que se apresenta nos cálculos legais antes da redução dos encargos e descontos devidos. Salário líquido, valor a ser recebido pelo empregado após os descontos, imposto de renda, INSS, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Ficando o cálculo, salário bruto, que é o salário contratual, mais horas extras, comissões, gratificações, etc. Menos imposto de renda, INSS, vale-refeição, vale-transporte e o que mais tiver que ser descontado, que é igual salário líquido, valor que efetivamente o funcionário vai receber. Cálculo do valor da hora comum. Para saber qual o valor pago pela hora do trabalho comum, é preciso dividir o salário do funcionário pelo total de horas previstas em sua jornada de trabalho do mês. Considerando que o salário do trabalhador é de R$ 1.969 mensais e que ele tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, 220 horas no mês, o valor que ele tem direito por hora é calculado da seguinte forma: salário por hora igual salário mensal dividido pela jornada de trabalho mensal. 1.969 dividido por 220, que é igual a R$ 8,95. Então, o valor da hora comum é R$ 8,95. Cálculo de hora extra. A CLT diz que a jornada normal de trabalho não pode ser superior a 44 horas semanais, ou 220 mensais. Cada período acima disso é considerado extraordinário. É nesse momento que é importante saber como fazer o cálculo de horas extras. O cálculo da hora extra depende do valor do acréscimo a que o trabalhador tem direito. Para trabalhos nos dias da semana e aos sábados, a hora extra deverá ser paga com um acréscimo de 50%. Já as horas extras trabalhadas aos domingos e feriados possuem um acréscimo de 100%, ou seja, vale o dobro da hora comum. Esses percentuais se aplicam à maioria dos trabalhadores. No entanto, algumas categorias conquistaram o direito a valores maiores, como é o caso dos comerciários de São Paulo, cuja hora extra durante a semana vale 60% a mais do que a comum. Lembrando que nesses cálculos estou levando em consideração um trabalhador que tem um contrato de trabalho de 220 horas mensais, que é a jornada máxima. Existem outros contratos com jornadas menores. Independente da quantidade, se ultrapassar esse número, o funcionário terá direito a receber hora extra. Cálculo da hora extra com acréscimo de 50%. Para calcular a hora extra trabalhada durante a semana ou ao sábado, multiplicar o valor do salário hora por 1,5. No caso do trabalhador que tem um salário de R$ 8,95 por hora, fica assim: salário por hora vezes 1,5. R$ 8,95 vezes 1,5, que é igual a R$ 13,42. Então, o valor da hora extra com 50% de acréscimo ficará R$ 13,42. Para saber o acréscimo total do salário,
Basta multiplicar esse valor pelo número de horas extras feitas no mês. Se o funcionário trabalhou 8 horas extras em dias de semana, o cálculo é horas extras trabalhadas vezes o valor da hora extra. 8 vezes R$ 13,42, que é igual a R$ 107,36. Assim, em vez dos R$ 1.969 habituais, no fim do mês, esse trabalhador receberá R$ 2.076,36, que é o salário mais as horas extras. Isso, é claro, sem levar em consideração os descontos. Cálculo da hora extra com acréscimo de 100%. Para calcular a hora extra trabalhada no domingo ou feriado, é preciso multiplicar o valor do salário hora por 2. No caso do trabalhador que já estamos usando como exemplo, o cálculo será R$ 8,95 vezes 2, que é igual a R$ 17,90. Esse é o valor da hora extra com 100%. Se ele fizer um total de 8 horas extras aos domingos no mês, o acréscimo em seu salário deverá ser calculado assim: horas extras trabalhadas vezes o valor da hora extra. 8 vezes R$ 17,90, que é igual a R$ 143,20. No fim do mês, esse trabalhador receberá R$ 2.112,20, que é o salário de R$ 1.969 mais R$ 143,20. Lembrando que esse será o valor bruto, sem os devidos descontos. Férias. É o período de descanso anual concedido ao empregado que trabalhar 12 meses consecutivos para o mesmo empregador. É preciso entender o que é período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo corresponde aos 12 meses de trabalho, que dá ao colaborador o direito à férias de 30 dias. Já o período concessivo é o período de 12 meses posteriores ao período aquisitivo. As férias representam o descanso ao qual o funcionário tem direito, para eliminar um pouco do estresse físico e mental causado pelo trabalho. A concessão de férias é de ato exclusivo do empregador, independente do pedido ou consentimento do trabalhador. Com a reforma da lei trabalhista, as regras para os períodos de férias sofreram alterações. É possível dividir as férias em até 3 períodos. As férias devem ser pagas em dobro se o empregador não cumprir o prazo para a concessão de férias dos funcionários, ou seja, se ultrapassar o segundo período aquisitivo. Cálculo de férias integrais. Para o cálculo de férias integrais, essa conta considera um salário e mais um terço dele, como determina a lei. Cálculo de férias proporcionais. O cálculo de férias proporcionais leva em conta os meses trabalhados pelo empregado. Assim, deve-se dividir o valor do salário bruto mensal por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados durante o ano. Vamos supor que Marina trabalhou por 12 meses e agora vai usufruir do seu direito de férias. Ela recebe atualmente um salário bruto mensal de R$ 3.000. Como dissemos, ela deve receber um salário integral mais um terço dele, que no caso equivale a R$ 1.000. Assim, o cálculo será R$ 3.000 mais R$ 1.000, que é um terço do salário, no total de R$ 4.000. Lembrando que esse é o valor bruto. Agora, vamos a um exemplo de cálculo de férias proporcionais. Paulo tem o mesmo salário que Marina, mas ele trabalhou somente do dia 2 de janeiro até o dia 20 de junho, ou seja, durante 6 meses. Assim, ele receberá 6/12 das suas férias. Portanto, como a remuneração dele é de R$ 3.000, deve-se dividi-la por 12 e multiplicar o resultado pelo número dos meses trabalhados. 3.000 dividido por 12 vezes 6. O valor será de R$ 1.500. Vale lembrar que esses não são os valores finais, afinal, é preciso ainda que sejam deduzidos os descontos do INSS e Imposto de Renda. 13º salário. O 13º é uma remuneração extra. Esse salário bônus é pago em 2 parcelas, sendo a primeira no mês de novembro e a segunda no mês de dezembro, contendo os descontos de INSS e Imposto de Renda. Além disso, é proporcional ao número de meses trabalhados. Como calcular o 13º proporcional? Para fazer o cálculo, basta aplicar a seguinte fórmula: o valor da remuneração dividido por 12, que é a quantidade de meses no ano, vezes os meses trabalhados no período, é igual ao 13º salário proporcional. Vamos a um exemplo. Imagine um funcionário que foi contratado em 1º de abril de 2019, com o salário de R$ 3.000.
Dessa forma, até o final de dezembro, ele terá trabalhado 9 meses. Sabendo disso, o cálculo será 3.000 dividido por 12, que é igual a R$250. 250 vezes 9 igual a R$2.250. Sendo assim, o empregado receberá o resultado pelo número do cálculo, que é a quantia de R$2.250 no seu 13º salário. INSS. INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, que é responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social, exceto os servidores públicos. A Previdência visa garantir a renda do contribuinte e da sua família nos seguintes casos: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário maternidade, salário-família, reabilitação profissional, entre outros. Esse valor é descontado do salário dos funcionários. Os descontos para o INSS são aplicados sobre o valor nominal de trabalhadores. Em cada faixa salarial, o desconto é proporcional e aumenta conforme o salário é maior. Quem recebe um salário mínimo por mês, R$ 1.045 em 220, por exemplo, paga 7,5% sobre o salário. 1.045 vezes 7,5%, que é igual a R$ 78,38. Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. É constituído de contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador na Caixa Econômica Federal. O saldo dessa conta é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador, acrescidos da atualização monetária e juros. O depósito equivale a 8% do valor do salário pago ao trabalhador. No caso de contratos de menor aprendiz, o percentual é de 2%. O fundo de garantia não é descontado do salário, é uma obrigação do empregador. O FGTS pode ser liberado ainda nos casos de aposentadoria, falecimento, aquisição da casa própria, trabalhadores com mais de 70 anos, em estágio terminal em decorrência de doença grave, portador do vírus HIV ou saque emergencial por conta da pandemia. Se o salário do trabalhador é de R$ 2.000, o valor que será depositado referente ao fundo de garantia é de R$ 160, pois 2.000 vezes 8% é igual a 160. Faltas justificadas. A legislação trabalhista admite determinadas situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo ao salário. As dispensas legais são contadas em dias de trabalho, dias úteis para o empregado. Quando a legislação menciona consecutivos, este é no sentido de sequência de dias de trabalho, não entrando na contagem sábado que não é trabalhado, domingos e feriados. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário em alguns casos. Alguns exemplos: até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do companheiro, pais, avós, filhos e netos, irmãos ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. 3 dias consecutivos em caso de casamento, por 5 dias em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana, licença paternidade, pelo período de 120 dias de licença maternidade, 15 dias no caso de afastamento por doença ou acidente de trabalho, por 1 dia em cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, entre outros. Faltas injustificadas podem ser descontadas do salário do colaborador. A maneira mais comum de fazer isso é descontar exatamente o valor do dia de trabalho para cada falta ocorrida. Em determinados casos, é possível ainda descontar o descanso semanal remunerado. Caso as faltas se acumulem e somem mais de 5, pode-se descontar período de férias do colaborador. Se houver mais de 30 faltas, a jurisprudência diz que pode ser considerado abandono de emprego, o que acarreta em demissão por justa causa. Esses são alguns dos benefícios, direitos e descontos trabalhistas.